gostaria de iniciar. Primeiramente, muito obrigado, Tainá. Você viu, não sei se você acompanhou a sessão na totalidade, nós reclamando aqui da falta de respostas, e você de imediato colocou à disposição para estar vindo aqui esclarecendo, até porque nós fomos buscados por muitos alunos, algumas situações que às vezes eles não entendem e querem entender, saber como funciona, e não tem como a gente dar nenhuma informação com informações rasas, com os dados rasos. Então nós precisamos conhecer e saber de tudo isso. Então você trouxe aqui o valor de algumas rotas, ficou faltando da FASUG, o valor total, você não mencionou. Isso. Até estou com o relatório aqui, eu vou abrir aqui na hora, eu não quis mexer nos... Você mencionou do IF Urutaí à noite, eu acabei esquecendo, o total é de? O total do aluguel é 10 mil. Do noturno, tá? Do noturno, ok. E eu já tenho eu gostaria de saber quantos alunos são beneficiados, quantos são contemplados pela prefeitura com o valor de R$185. Certo, de qual a rota? Não, total, isso. Eu vou precisar fazer a soma, mas assim... Tá tudo na prestação de contas. Isso aqui é só uma breve apresentação dela. Talvez a senhora não escutou. Só um minuto, tá? Eu vou fazer a soma. Perfeito. Eu fiquei também na dúvida, e às vezes... Não é quando ela procura ali, com relação ao valor de Anápolis com o valor de Urutaí pela manhã. Né? A diferença e a quilometragem é bem diferente. O que se dá um valor tão diferente? O de Anápolis, por exemplo, o valor total 21 mil, né? E o do IF pela manhã 34. É porque, na verdade, o IF é assim, o veículo, a van, ela circula cerca de 2.630 quilômetros, porque ela só vai uma vez cedo, no caso a van ou o micro-ônibus, a gente sempre usa um ônibus, o ônibus é certeza. Dependendo da demanda, um micro-ônibus vai junto acompanhando, ou às vezes uma van. A van, ela está lá no instituto, no horário de 11h05, ela retorna, e aí acabou. O ônibus retorna às 5 horas da tarde. Então a gente tem vários retornos. Ele sai daqui 5h40, 2 veículos. No caso, 4 viagens. Sim, de veículos diferentes, no caso. E no caso de veículos diferentes. Então de van nós temos 2 viagens, uma ida e uma volta. Então dá 2.600 quilômetros, né? Tá indo na prestação com mais exatidão. E a rota de Anápolis dá 6.000 quilômetros. Então a diferença é gritante. E aí teve aquela questão do custo fixo, que eu havia falado no caso para vocês, né? As empresas elas cobram mais no quilômetro quando a rota ela é menor. Não estou aguardando da FASUG, da FASUG total. E o número de alunos. Carlos, me encaminha por favor. Aí você tem na sua conversa, encaminha os relatórios. A prefeitura tem sido assídua com os repasses? Tem sim. Mensal? Tem sim. Carlos, é aquele PDF que você encaminhou no particular de cada universitário da rota, Arizona, Pires do Rio Noturno, FASUG Sobresp. Bom, senhor presidente, enquanto ela procura ali, vamos falar com relação ao pessoal do noturno. Né? Eu fui procurado por uma aluna, muito preocupada, e a gente ficou feliz com isso, né, querendo estudar. E das orientações, busquei com a Tainá algumas informações, ela disse das dificuldades de contratar-se uma van e tudo mais, bem explicado.
E aí a senhora apareceu com aquela informação do aluno poder requerer o valor pessoalmente, né? Aí eu reportei isso a uma aluna e ela fez a representação, foi no secretário. Infelizmente o secretário fez o jogo de empurra, jogou para a Tainá. Vocês têm que fazer pressão em cima da Tainá, porque não tem como fazer nada e tudo mais, colocou alguns empecilhos com relação a prazos, né? Você perdeu o prazo e tudo mais. Realmente, lá no artigo 9 da lei, ela fala a questão do prazo, no entanto, faculta ao gestor poder fazer essa transferência, que já ajudaria eles, né? A transferência diretamente para eles, que tem uma condução e tudo mais. Eu não vejo problema a questão de responsabilidade com o veículo, porque você está dando ajuda, é como se fosse um bolsa universitária, um vale transporte que acontece lá em Anápolis, por exemplo. Então essa dificuldade, sabe? E aí eu vi de uma sacanagem muito grande, jogou para presidente da associação, né? Não resolveu o problema, jogou para presidente da associação também, e agora nós não temos uma solução dessa situação. Então eles aqui provavelmente vão embora sem uma resolução do problema, sabendo que nós, município, temos vans do município que às vezes poderia atendê-los de forma temporária, né? Como ela bem disse, se às vezes R$1.000 fosse acrescido por parte do Poder Legislativo e fosse repassado, eles conseguiriam ver, se conseguiriam trazer mais pessoas para essas rotas e depois eles caminhariam com as pernas próprias. Eles poderiam também, às vezes, a prefeitura ceder esses veículos de forma extraordinária, por um prazo menor, 6 meses, até que consigam se organizar. O que não podemos, eu até queria entender como que vocês estão fazendo hoje. Não estão indo. Eu sou mãe de uma aluna, eu não sei nem se pode. Trouxe a fala da aluna com relação a jogar a bola para a Tainá e trago com preocupação, porque ainda foi dito para a aluna o seguinte: olha, é uma coisa que não é obrigação da gestão, é obrigação do governo federal, é quase que um recado, vamos ficar amolando até a gente suspender tudo, como foi feito com o requerimento que foi feito pela Daniela e todos nós, cobrando o transporte dentro da cidade para os estudantes, que foi cortado. Não foi resolvido, não foi respondido, foi cortado de todos, né? Então, essa preocupação. Quando nós discutimos aqui, vereador Flávio, com relação ao empréstimo, a primeira coisa que nós fizemos foi procurar o secretário e perguntar: vai atrapalhar a vida financeira do município? Vai atrapalhar o que já está ocorrendo? E não é o que parece, porque nós estamos sabendo aí de mães reclamando a falta do pagamento daquele programa Acudir o Povo, corte do transporte dentro da cidade, que estava funcionando, uma situação que para mim, ao meu ver, foi eleitoreira, porque ano passado, ano de eleição, poderia abrir e levar a todos, e esse ano não, simplesmente cortou sem dar nenhuma explicação. Então, presidente, eu vejo assim que é uma prática muito comum, está sendo muito comum até por conta da receptividade iniciada aí pelo vereador, que na época presidente Flávio, Najibinha, agora o senhor, de estar ajudando, e aí fico empurrando aquele jogo, empurra o legislativo. Opa, eu até lembro que no início ouvi algumas conversas de que não tinham iniciado os repasses, as tratativas, porque o legislativo ainda não tinha se manifestado. Nós até discutimos no seu gabinete sobre isso. Fica esse jogo de empurra. Até quando só o legislativo vai ficar? Senão nós não temos a função de executar. Nós podemos legislar, pegar a lei de 1306 e editar ela no sentido de que, olha, as rotas menores, com maior dificuldade em agremiar estudantes, pode ser feito diretamente para o aluno. Seria uma alternativa. A administração pode fazer diretamente para o aluno, né? Podemos legislar nesse sentido. Será que poderia agora a administração, o Poder Executivo, ser parceiro também do Legislativo, se comover com esses alunos aqui e ceder, que seja de forma temporária, uma daquelas vans, compra em 2020, né? Com dinheiro do Fundeb para atender a educação, e hoje estão desviadas na saúde, na assistência social, para atender esses alunos que só querem estudar. E aí, bem a mãe lembrou, nós fizemos uma matéria lá na página ressaltando o empenho e as notas positivas que esses alunos tiveram. Quase todos passaram em mais de uma universidade ou faculdade. Então eles se empenham e depois
não dá conta de se manter, porque o poder público, às vezes, fica jogando esse jogo de empurra e empurra. Então, assim, nós precisamos, e eu peço muito ao Ulisses, bem como a Tainá falou, um grande parceiro da associação, e hoje líder do governo, que pudesse intermediar, talvez, essa situação. Se fosse necessário, Tainá, reeditar, talvez, essa lei, para que nós possamos, talvez... Você tinha falado, eu não... Passou no esquecimento, na hora eu estava procurando o relatório. A lei aborda que tem até qual data para se cadastrar? Deixa eu abrir ela aqui para você. Tem uma data no início do ano, até dia 20 de janeiro, e depois no meio do ano, de 1º a 20 de julho. O aluno tem que requerer. Aí foi o que aconteceu, chegaram lá. Aí o que faz com as vagas remanescentes que os alunos estão entrando agora? É isso que eu ia falar, porque as faculdades, algumas faculdades, elas têm 2 chamadas, né? Tem as chamadas extraordinárias e, se eu não me engano, a chamada pública com relação a essa lei dos universitários, a esse benefício, ela ficava aberta. Então, eu não tenho conhecimento assim, o suficiente para falar sobre essa data, mas ela ficava aberta no sistema, ela não ficava adiada ou fechada. A data foi usada só como desculpa, está facultado ao gestor municipal, caso ele queira. Está lá facultado. O que aconteceu foi eu não quero e arrumou uma desculpa, infelizmente. Né? Então, você conseguiu as informações que eu te pedi? Sim. Aqui é o relatório financeiro de fevereiro de 2025 da rota Horizonte Cristo do Rio Noturno, né, que você havia solicitado. O aluguel é de um ônibus semi-rodoviário, o valor do aluguel é 18.500, os custos, o repasse da parte da Câmara Municipal é R$2.000, o repasse global executivo é 9.805, devido à quantidade de alunos, aí tem a listagem de alunos acima. E o total de subvenção, então, no caso de crédito ali, daria 11.805. E a gente vem, no caso, com o valor já arrecadado, 11.805, o valor que deveria ser arrecadado entre os associados, 7.343. Né? E daí a mensalidade que eles estão pagando. Aí isso aqui foi encaminhado a cada universitário, um relatório, onde consta o nome de todos, foi encaminhado o boleto e o relatório, cada universitário particular. Perfeito. Eu estou contemplado, só faltou o número de estudantes total. Agora vamos fazer essa. Tá. Caso você queira me passar no WhatsApp, eu faço depois. Assim, até porque esse Eu ano tenho uma ainda, noção a gente do qual é não o fez, investimento do município no total, né? a gente não fez ainda o requerimento justamente por causa dessas chamadas. Igual do Instituto Federal, o primeiro boleto, a gente fez a soma em cima de 53 universitários para definir o valor. Hoje, a gente olhando, eu e o Carlos, revendo, já tinha 60 universitários, então vai ter uma alteração de valor. A rota, no caso do Horizonte Cristo do Rio Noturno, teve entrada de mais 2, mas também teve saída, entendeu? Então a gente ainda não está... Perfeito. Existe, né, uma escalada aí. Por exemplo, em 2022 a gente tem um valor X repassado à associação pela prefeitura, 2023, 2024 esse valor quase que dobra. Aí eu gostaria, caso fosse possível, se você conseguisse depois, talvez você não vai ter aí, o número de estudantes 2022, 23, 24 Sim, vai ser. e 25, eu vou por pegar favor. lá no controle Tá? interno, no caso, mas é o que está nas pastas também de prestação. Eu entendi agora o que você queria requerer. No caso, dentro de cada requerimento que a gente faz ao financeiro da prefeitura, vem um requerimento onde a Gracinha deve analisar, acho que porque está na Secretaria de Educação, e aí a gente vem Rota Orizona e F. Urutaí diurno, aí vai lá 60 universitários, porque como varia não tem isso exato, né, mas 60 vezes 185 dá valor tal, aí vem por rotas, dá um valor, digamos assim, 42 mil mensal. Aí eu vou lá, gera a nota e junto, larga lá no controle interno as declarações de matrícula. Então, os alunos eles têm que estar efetivamente matriculados. Tá? Perfeitamente, justifico o meu pedido, porque assim, em 2022, o repasse da prefeitura à associação foi de 253 mil e uns quebrados. Anual. 2023, 232 mil e uns quebrados. Teve uma queda. E aí, 2024, R$500 mil. Dividido, faz aí E rapidinho. em 2025, por enquanto, só 8 mil e pouco no
tem nenhum repasse da Câmara ainda feito na sua Dividido por totalidade. 10, pra gente só deixar claro pro pessoal que tá assistindo, qual que é o Ah, valor filho, mensal. eu fiz uma prévia aqui, uma base, fica 2022, uma média de 26 mil mês, 23, 29 e 45, 2024. É plausível demais o requerimento, vereador. Inclusive, foi o motivo que eu solicitei a ajuda, né, de Vossa Excelência na divulgação da chamada para o Instituto. Inclusive, a pedido da rota que está aqui hoje, porque são poucos. Os meninos falaram, Tainá, ajuda a gente a divulgar a matrícula do IF, porque o site do IF não está divulgando. Então, é incrível como teve o crescimento de alunos. Os universitários acham que não. Aí teve esse crescimento de alunos. Na verdade, quando a gente vê lá, teve uma mudança, né, de gestão da União. Antes havia mais divulgações, sim, o pessoal tinha mais interesse nessa busca, e hoje eles entendem que aquela última chamada não foi de tão bem divulgada. Então houve mesmo aí uma adesão menor, sobrou vaga. Se puxar lá dentro do Instituto, puxar os relatórios, a gente vê que sobrou vagas, né? Da mesma forma que do benefício, por isso que eu acho que eles podem adequar também esse benefício da União, sobrou. Então eles vão devolver esse valor para a União e não está atendendo a gente, né? E nem respondendo a petição que foi pedida. Tainá, a lei fala da criação de uma comissão, e dentro dessa comissão está alguém indicado pelo Legislativo. Eu acredito que não tenha ninguém do Legislativo indicado, dessa legislatura, da comissão de fiscalização dentro da lei, uma comissão. Você tem ciência de qual é o vereador que foi designado? Na verdade, eu não tenho assim, nenhum conhecimento de estar falando isso. Acredito que a gente tinha que consultar jurídico e contábil. Na verdade, eu fiscalização mais da aplicação pra da fazer lei, essa né? prestação. Provavelmente deve ser do Poder Executivo a nomeação ao vereador Ulisses. Né? Provavelmente. Senhor presidente.